Meu nome é Isaac Zion. Cresci na cidade de Jerusalém, em Israel, onde fui criado como um rabino, seguindo fielmente as tradições e os ensinamentos da Torá e do Talmud. Desde jovem, minha vida foi moldada por esses princípios, e ensinei as leis de Deus a muitos. Minha família, também, seguiu esse caminho. A fé judaica sempre foi o alicerce de nossa vida. Tudo parecia estar em seu devido lugar. Mas, em 21 de dezembro de 2018, tudo mudou para mim. Era Shabat, e minha casa estava tranquila, envolta pela paz daquele dia sagrado. Eu já havia perdido a visão havia muitos anos, mas isso, ao invés de me afastar de Deus, fez com que minha conexão com Ele fosse ainda mais profunda. As orações que eu recitava todos os dias, com as mãos, eram o meu elo com o divino. A cada palavra, eu sentia a presença de Deus mais forte dentro de mim. Aquela noite de Shabat estava calma, mas algo estava prestes a acontecer que mudaria minha vida para sempre. Em um momento de distração, acabei derrubando uma das velas de Shabat. Ela caiu sobre a toalha de mesa e logo se espalhou, incendiando tudo ao redor. Eu, em pânico, tentei apagar o fogo, mas devido à minha cegueira, não percebi o que estava acontecendo ao meu redor. Ao invés de apagar as chamas, eu as espalhei ainda mais. O ar ficou carregado de fumaça, e cada respiração que eu tomava me envenenava mais. Minha visão já havia se ido, mas o que senti naquele momento foi um peso crescente no peito, como se meu coração estivesse sendo esmagado. Eu me senti sufocar. Antes de desmaiar, a última coisa que consegui fazer foi sussurrar uma oração: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, tudo ficou escuro. Não apenas escuro como a minha cegueira, mas uma escuridão densa, profunda e silenciosa, como se minha alma estivesse sendo puxada para um abismo sem fim. Eu não sabia o que era, mas sentia que algo muito maior estava acontecendo. No momento em que eu perdi a consciência, soube que minha jornada estava apenas começando. Eu não estava mais em meu corpo físico, estava em outro lugar, um lugar que eu não conseguia entender. Despertando, encontrei-me em um espaço vasto e indefinido. O que eu sentia não era cegueira física, mas uma escuridão total que invadia meu ser de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu não sabia se estava de pé ou caindo. O que eu sentia parecia mais uma prisão do que um lugar de descanso. O frio cortante que me envolvia era sufocante, e eu não podia entender se o chão estava sob meus pés ou se eu estava flutuando. À minha volta, sombras se moviam, mas não eram claras, não tinham forma. Havia algo estranho no ar, uma sensação de que essas sombras estavam me observando, mas eu não conseguia ver claramente. Não sabia o que eram ou de onde vinham, mas a presença delas parecia ameaçadora. Então, a escuridão ao meu redor começou a mudar. Gradualmente, a cor foi se tornando mais vermelha, como se o calor estivesse se intensificando. Agora, a sensação de perigo se tornou real. O ar ficou mais espesso, e cada respiração parecia um esforço impossível. As sombras começaram a tomar forma, mas ainda assim, elas não tinham rostos. O que eu conseguia ouvir eram sussurros, palavras que não conseguia entender, mas que carregavam uma sensação de frustração e raiva imensa. O calor aumentou, e o ar se tornou mais pesado. Eu estava num lugar onde as coisas não faziam sentido. A dor era real, mas o que eu sentia era algo mais profundo do que o físico. Era uma dor espiritual. De repente, percebi que minhas roupas estavam rasgadas. Eu estava nu, exposto, vulnerável. Isso me aterrorizou ainda mais, pois eu não sabia onde estava ou o que poderia me esperar. Eu estava sendo puxado, forçado a caminhar. Meus pés se moviam contra minha vontade, como se uma força invisível estivesse me conduzindo. Eu tentei resistir, mas não havia como. Meus pés continuavam a se mover, avançando para algo que eu não compreendia. À minha frente, surgiram portas imensas e imponentes. Cada porta tinha uma inscrição diferente, representando diferentes povos e religiões, muçulmanos, budistas, cristãos e outros. As portas tremiam, pareciam estar carregadas com uma energia sombria. Atrás de cada porta, eu sentia o peso de uma escuridão e de chamas que emanavam de dentro. Quando me aproximei, algo me fez parar diante de uma porta específica. Ela estava escrita com as palavras, Filhos de Israel. Eu tentei resistir, mas meus pés não podiam parar.
A porta se abriu sozinha, e uma onda de calor e escuridão me engoliu. O que ouvi atrás dessa porta foi algo que jamais poderei esquecer. Sussurros, gritos, gemidos e lamentos. Eram vozes humanas, mas não eram vozes comuns. Eram vozes de dor, de sofrimento indescritível. À medida que eu atravessava a porta, a onda de calor e a dor que eu senti eram tão intensas que meu ser parecia ser arrancado de mim. Eu estava em um lugar terrível, o inferno, e sabia que minha jornada havia apenas começado. Enquanto eu caminhava cada vez mais profundamente dentro daquele lugar de sofrimento, uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. As chamas que eu sentia à minha volta pareciam não ter fim, como se o próprio inferno estivesse se abrindo diante dos meus olhos. Mas o mais assustador não era o calor ou o fogo em si, era o sentimento de perda absoluta. Eu estava rodeado por almas perdidas, aquelas que tinham violado as leis de Deus e que, agora, estavam pagando por suas escolhas. Seus olhos vazios e sem vida olhavam para mim com um misto de raiva e dor. Sentia como se estivessem me acusando, como se eu fosse o próximo. Os gritos, as súplicas, os lamentos, tudo ao meu redor era um eco contínuo de tormento. Eu me via diante de uma realidade cruel. Este era o preço de uma vida longe de Deus, uma vida de cegueira espiritual, que, agora, se refletia naquela escuridão infernal. Uma parte de mim se perguntava, eu também estou condenado a isso? Será que há alguma forma de escapar dessa eternidade de sofrimento? Naquele momento, algo profundo aconteceu dentro de mim. Uma força inexplicável me impulsionou a olhar para as paredes do vale em que eu estava. Ali, nas paredes escuras e quebradas, pude ver o rosto de pessoas que haviam falhado em sua missão terrena. Seus olhos estavam fixos nos meus, acusando-me, mostrando a dor de seus próprios erros. Fiquei paralisado. Eles eram como sombras que um dia haviam sido homens e mulheres que, por sua vez, negligenciaram a palavra de Deus. Não só os judeus que rejeitaram o Messias, mas todos aqueles que distorceram a fé e afastaram seus povos de Deus. Foi então que uma figura apareceu diante de mim. Ele estava vestindo uma túnica rabínica, mas estava tão desgastada e queimada que parecia impossível que tivesse algum dia sido usada por alguém. Seu rosto, por sua vez, estava desfigurado, como se o fogo tivesse consumido toda a sua essência. No lugar dos olhos, havia apenas espaços vazios e sombrios. Eu não sabia quem ele era, mas uma coisa era clara, ele era um ser que havia caído do plano divino. Com uma voz fraca, mas ainda cheia de autoridade, ele me disse, nós, que rejeitamos a graça de Deus na terra, somos agora condenados a esta eterna punição. Como nós, você também se afastou da verdade. Sua cegueira espiritual o impediu de ver o que estava diante de você. Por anos, nos orgulhamos de nossas leis e rituais, mas esquecemos de olhar para nossas almas. Eu senti como se um golpe tivesse sido dado no meu coração. Essas palavras, embora direcionadas a ele, pareciam falar diretamente comigo. Eu, que havia ensinado aos outros sobre as leis e tradições, sem nunca compreender completamente o significado profundo da palavra de Deus. Eu também estava cego, assim como aqueles que rejeitaram o Messias. Mas havia uma parte de mim, uma pequena chama de esperança, que se recusava a acreditar que não havia mais caminho para a salvação. A figura estendeu a mão para mim, e cada dedo parecia estar envolto em chamas que não queimavam. Era como se ele estivesse oferecendo algo, mas ao mesmo tempo, essa mão representasse o peso de todos os seus pecados. Olhei para as chamas, e algo dentro de mim se abalou. Eu sabia que aquele ser, em sua dor, estava me oferecendo uma visão do que aconteceria comigo, caso não encontrasse a redenção. Você é como nós, ele continuou, sua voz quebrada pelo sofrimento. O orgulho em seu coração o impediu de ouvir a verdadeira voz de Deus. Você viveu para glorificar a si mesmo, mas esqueceu do propósito maior. Agora, paga o preço por isso. Essas palavras penetraram minha alma. Eu caí de joelhos, não podendo mais sustentar o peso da verdade que me fora revelada. Sentia o arrependimento tomando conta de mim, um arrependimento tão profundo que nenhuma palavra poderia expressar. Eu me senti completamente vazio, sem forças para me levantar. Foi então que, mesmo naquele lugar tão sombrio, algo inexplicável aconteceu. Uma luz, suave e acolhedora, surgiu na escuridão. Eu não sabia de onde vinha,
mas sua presença era reconfortante. A luz não queimava, mas curava. Ela era como um abraço de Deus, em meio a toda aquela dor. Eu não tinha forças para resistir, mas, ao olhar para aquela luz, senti uma paz que jamais experimentei. Era como se minha alma estivesse sendo tocada por algo divino, algo que eu não compreendia completamente, mas sabia que era real. A luz que se manifestou diante de mim não era algo que eu pudesse descrever completamente com palavras. Ela não era como qualquer luz física que eu tivesse visto. Era mais do que isso. Era uma presença, algo que tocava o âmago da minha alma e, ao mesmo tempo, me fazia sentir imensamente pequeno diante de sua grandeza. Ela não me queimava nem me cegava, mas curava a cegueira que eu carregava dentro de mim. Aos poucos, fui começando a entender que essa luz era algo muito mais poderoso do que eu jamais imaginei. Era a luz da verdade, a luz que ilumina o caminho para a salvação. Eu estava atônito. Como algo tão simples, como a luz, poderia mudar tanto dentro de mim? Antes de minha queda, eu achava que a verdade estava em seguir a tradição, nas palavras que eu recitava sem pensar, no estudo das Escrituras sem nunca questionar. Mas, naquele momento, tudo parecia diferente. As memórias que eu tinha de minha vida, das palavras que eu havia dito e dos atos que cometi, começaram a se desvanecer diante daquela luz, como se minha própria vida não tivesse significado diante da majestade divina. Eu queria entender o que estava acontecendo, queria saber por que isso estava acontecendo comigo. Porque agora, depois de toda a minha vida dedicada à observância das leis de Deus, eu estava sendo confrontado com algo que parecia ir contra tudo o que eu sabia. A luz parecia responder a essa dúvida sem palavras. Ela me envolvia e, em seu silêncio, revelava que a resposta estava além da compreensão humana. Foi quando aquela figura, a mesma que me havia falado antes, apareceu novamente, mas agora não havia mais tristeza ou raiva em seus olhos. Ele parecia ser alguém que, finalmente, havia encontrado algum tipo de paz. Ele se aproximou e, com uma voz mais calma, disse: "Você está começando a ver, não é? Esta luz, a luz que você está vendo, é a verdade que você sempre rejeitou. Não é tarde demais para mudar, para aceitar aquilo que você sempre recusou. O Messias veio para todos, não apenas para os judeus. Ele veio para aqueles que aceitam sua graça, sua misericórdia." Essas palavras penetraram profundamente em meu coração. O Messias, eu nunca o havia aceito. Eu sempre o vi como alguém distante, alguém que, talvez, não fosse para mim. Durante toda a minha vida, eu mantive meus olhos firmemente fechados para a verdade que ele trouxe. Mas, naquele momento, ao ouvir aquelas palavras, algo dentro de mim começou a quebrar. A luz ao meu redor crescia ainda mais, e com ela, meu entendimento começava a se expandir. Eu via que todo o meu orgulho, todo o meu conhecimento, toda a minha vida dedicada à tradição, não passava de um véu que me impedia de ver o que realmente importava. O Messias, que eu havia ignorado, não era apenas um homem, mas o caminho para a redenção de toda a humanidade, e eu, em minha cegueira espiritual, havia perdido isso de vista. Eu caí de joelhos, mais uma vez. Desta vez, não era por causa do medo, mas pela realização de quão cego eu realmente estava. A luz não era apenas uma forma física, mas uma representação da verdade absoluta que Deus estava me revelando. E essa verdade era que o caminho para a salvação não estava nas leis ou rituais, mas na aceitação de Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus. Então, com uma humildade que eu nunca imaginei ser capaz de alcançar, eu sussurrei as palavras: "Jesus, eu te aceito. Eu aceito o teu sacrifício e a tua graça. Não tenho mais orgulho, apenas arrependimento." À medida que essas palavras saíam de minha boca, eu senti algo extraordinário acontecer dentro de mim. O peso que eu carregava por toda a minha vida parecia desaparecer, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Eu senti uma paz indescritível tomar conta de mim. Era como se todas as minhas dúvidas, todos os meus medos e todos os meus erros tivessem sido lavados por uma força muito maior do que eu poderia imaginar. E essa paz não veio de mim mesmo, mas da graça divina que finalmente havia tocado meu coração. Nos dias seguintes à minha experiência, eu não conseguia mais olhar para o mundo da mesma maneira. Cada aspecto da minha vida, desde as simples tarefas diárias até as práticas religiosas que eu seguia, parecia ter adquirido um novo significado.
A cegueira física que eu carregava por tantos anos havia sido uma metáfora para a cegueira espiritual que eu agora reconhecia em minha vida. Mesmo que meus olhos estivessem, de certa forma, curados, era o meu coração que realmente precisava de cura. Passei noites em oração, buscando entender o que havia acontecido comigo e como poderia continuar essa jornada. Eu sabia que não seria fácil. As tradições e crenças que eu seguia por toda a minha vida estavam profundamente enraizadas, e muitas vezes, a tentação de retornar à minha antiga maneira de viver era forte. Mas algo dentro de mim me dizia para não voltar atrás. A luz que eu havia experimentado não era apenas uma visão, mas uma transformação espiritual profunda, e eu não podia ignorá-la. Em minhas orações, me lembrava das palavras que Jesus havia dito: "Você está começando a ver." Era como se ele estivesse me dizendo que a jornada não havia terminado, mas que era apenas o começo. Eu tinha que seguir em frente, aceitar a verdade e compartilhar essa luz com os outros. A verdadeira salvação não era apenas para mim, mas para todos aqueles que estivessem dispostos a abrir seus corações para a graça divina. Foi quando comecei a falar com minha família sobre o que havia acontecido. A princípio, minha esposa e filhos estavam céticos. Como poderiam entender o que eu havia vivido, algo tão profundo e transformador? Para eles, eu ainda era o mesmo rabino de antes, alguém que havia vivido por toda a vida dedicado à tradição judaica. Mas, com o tempo, eles começaram a ver a mudança em mim. Não foi apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna que refletia nas minhas palavras e atitudes. Com o passar das semanas, a paz que eu sentia começou a se espalhar ao meu redor. Mesmo os céticos em minha família começaram a perceber algo diferente. Quando eu falava sobre minha experiência, minha voz não estava mais carregada de orgulho ou conhecimento, mas de humildade e arrependimento. Eu compartilhei com eles como a verdade de Jesus Cristo, o Messias, havia tocado minha vida e como ele me havia curado. Essa era a mesma verdade que eu havia ignorado durante tanto tempo. E então, eu percebi que minha missão não era apenas buscar a minha própria salvação, mas ajudar os outros a encontrar o mesmo caminho. Eu sabia que, como eu, muitos estavam cegos para a verdade. Mas a luz que eu havia recebido, a luz da verdade e da graça, deveria ser compartilhada. Não era apenas uma mensagem para os judeus, mas para todos, porque todos precisavam da mesma salvação. A verdade não tinha fronteiras, e a luz de Deus iluminava todos que estivessem dispostos a recebê-la. Eu comecei a compartilhar minha experiência com mais pessoas, incluindo meus amigos e outros membros da comunidade. Alguns ficaram surpresos, outros céticos, mas alguns começaram a se abrir para a ideia de que talvez, assim como eu, eles também estivessem buscando algo que faltava em suas vidas. Cada pessoa com quem eu falava parecia ter uma história de dor e busca pela verdade, e eu sentia que minha missão estava apenas começando. Era meu dever mostrar-lhes que a verdadeira luz vinha de Jesus, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Com o tempo, comecei a perceber que minha jornada não era apenas sobre mim, mas sobre cada pessoa que cruzava o meu caminho. Comecei a testemunhar, com uma clareza que nunca antes tive, como a luz de Jesus transformava vidas. Cada história que eu via, cada lágrima que via cair, era um reflexo de uma alma em busca de algo maior, de algo eterno. Eu, um homem cego, agora via mais do que nunca. Não apenas através dos meus olhos físicos, mas com os olhos do coração, que estavam abertos para a verdadeira essência da vida. Eu sabia que a mensagem que eu havia recebido de Jesus não poderia ser guardada para mim. O entendimento de que ele era a chave para a salvação, a verdade que libertava, me preenchia com uma responsabilidade enorme. Não era mais suficiente apenas aceitar essa verdade para mim mesmo, eu precisava compartilhá-la com os outros. Se Jesus podia transformar a minha vida, ele também podia transformar a vida de qualquer pessoa. Ao longo do tempo, comecei a ver pequenas mudanças nas pessoas com quem compartilhei minha história. Alguns ficaram tocados e se abriram para a possibilidade de uma nova vida. Outros não estavam prontos para ouvir, mas eu sabia que a semeadura estava sendo feita. Deus trabalharia em seus corações no seu tempo. Como eu havia aprendido em minha própria jornada, o processo de transformação espiritual não é imediato, mas gradual. Mas a verdade sempre encontrará um caminho. As palavras de Jesus que ecoaram em minha alma me guiavam em cada passo que eu dava. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Eu finalmente entendi o significado dessas palavras de uma maneira profunda e pessoal. Ele era o único caminho para a verdadeira paz, a única verdade que poderia preencher os vazios da alma humana e a única vida que dava sentido a tudo o que existia. Durante muito tempo, vivi sem perceber que essa verdade estava bem diante de mim. Mas agora, como alguém que viu e experimentou a graça de Jesus, eu sabia que minha missão era clara. Eu tinha que seguir em frente, vivendo com a luz que Ele havia me dado, compartilhando-a com todos ao meu redor. Eu tinha que ser um farol de esperança, um testemunho vivo da mudança que Deus podia trazer àqueles que o buscassem de todo o coração. A transformação em mim não foi algo instantâneo, mas um processo diário de entrega e confiança. Todos os dias, escolho seguir a luz de Cristo. E é essa luz que me orienta, que me mantém firme na fé, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu não sou mais o mesmo homem que entrei naquele abismo de dor e desesperança. Hoje, sou alguém que tem uma nova visão, uma nova perspectiva da vida, e que busca cumprir a missão que Deus me deu, espalhar a boa nova da salvação em Jesus Cristo. E enquanto continuo minha jornada, uma coisa é certa: o que eu vivi não é apenas uma história pessoal, mas a história de todos nós. Cada um de nós, em algum momento, pode se sentir perdido, cego, em busca de algo maior, algo que nos dê sentido. E a resposta para essa busca está em Jesus Cristo. Ele é a luz para os nossos caminhos, a verdade que nos liberta e a vida que transforma. Hoje, ao olhar para trás, vejo com clareza que minha vida teve um propósito. Cada passo da minha jornada foi parte do plano divino. Não importa onde você esteja em sua vida, se você sente que ainda está no escuro, eu te convido a dar o próximo passo. Abra seu coração e permita que a luz de Cristo ilumine sua vida. Ele está esperando por você, pronto para transformar tudo o que está quebrado, trazer cura e paz, e mostrar o verdadeiro caminho para a salvação. Se você se sentiu tocado pela minha história e sente que chegou o momento de abrir seu coração para a luz de Cristo, faça isso agora. A salvação está ao seu alcance. Não adie mais. Permita que a luz de Jesus ilumine sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida.